problemas nas escolas de ensino público foram apenas notados e intensificados durante o ensino remoto na pandemia, e muitos desses desafios envolvem a dificuldade dos alunos e professores com a adaptação de novos recursos, os materiais didáticos disponibilizados pelo Estado, que são videoaulas insuficientes de 20 minutos, e o plano de estudo tutorado, mais conhecido como PET, a falta de recursos tecnológicos, a alimentação dos estudantes que ficaram muito tempo longe da escola e a falta da distribuição dos materiais didáticos da escola, como os livros, por exemplo. E um outro ponto é a carga horária, que antes da pandemia eram distribuídos 5 horários durante 5 dias da semana, com matérias disponibilizadas pela própria escola. E agora, durante a pandemia, tivemos 800 horas anuais de carga horária, atividades obrigatórias do ensino remoto, como atividades complementares ao PET e as provas diagnósticas que ocorreram nos últimos 3 bimestres. E por último, eu gostaria de citar um problema que vamos passar a enfrentar principalmente com a volta às aulas durante a pandemia, que é o aumento de alunos de escolas particulares para as escolas públicas, que, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Educação, 17,9% das matrículas deste ano foram feitas por alunos vindos da rede privada. E de acordo com uma pesquisa feita pelo nosso grupo, através de formulários, perguntamos aos estudantes do ensino médio, de escolas públicas e de escolas particulares, quais eram os recursos que eles utilizavam para acessar as suas atividades e suas aulas online, e obtemos os seguintes dados. 45,5% acessam suas atividades através de computadores e notebooks, 44,3% acessam suas atividades através de celulares, 9,1% fazem suas atividades através das apostilas impressas pelo governo, o PET, e 0,6% dos alunos fazem as suas atividades através de livros e apostilas elaboradas pela própria escola, ou não tem nenhum acesso às atividades online. Escolas particulares. As escolas particulares são estabelecimentos de ensino pertencentes a entidades do setor privado ou cooperativo, onde os responsáveis dos alunos pagam uma taxa mensal para seus filhos permanecerem na escola. Como as escolas públicas, as escolas privadas também tiveram dificuldades nas aulas remotas, mas com menos intensidade. Os alunos e professores tiveram dificuldades para se adaptarem aos novos recursos, mas com apoio financeiro tiveram facilidade com tecnologias para melhor aprendizagem. Ao contrário do ensino público, escolas particulares continuaram tendo aulas de segunda a sexta, 6 horários por dia ao vivo com os professores, e a forma de avaliação e distribuição de notas continuaram as mesmas, com avaliações e provas. Em relação ao material didático, os alunos tiveram acesso normalmente às apostilas e material de apoio. Com a pandemia, muitos pais tiveram que cancelar a matrícula de seus filhos em escolas privadas, por motivo de pouca renda e dificuldade financeira. Esse foi um dos pontos negativos que a pandemia trouxe para as escolas privadas. E por fim, de acordo com os dados de uma pesquisa que realizamos com alguns alunos do ensino público e privado, através de um formulário onde continha 10 perguntas e uma delas era como os alunos avaliavam o rendimento de seus professores durante as aulas remotas, 56,8% dos alunos marcaram que o rendimento de seus professores foram bom. 21,6% responderam que o rendimento foi muito bom. 9,7% disseram que seus professores tiveram um rendimento ruim. 9,1% avaliaram o desempenho como excelente e apenas 2,8% marcaram que o rendimento foi péssimo. Sabemos que as aulas presenciais estão suspensas desde março em todo o país. Um levantamento feito pelo G1 indicou que, desde então, todas as redes estaduais de ensino implantaram alguma forma de transmissão de conteúdo remoto, seja em plataformas online ou conteúdos repassados pela TV aberta. Mas, sem conexão à internet, os estudantes têm tido dificuldade para acessar os conteúdos online, que têm substituído as aulas presenciais. Esse problema é ainda mais preocupante quando comparamos o ensino público e privado. Em números, temos que 21% dos alunos de escola pública só acessam a internet pelo celular. Na rede privada, o índice é de 3%.
ou seja, 79% dos alunos de escolas públicas só conseguem fazer as atividades pelo celular. O que é preocupante porque o aluno se sente desmotivado, força a visão o tempo todo, não consegue manter o foco por ter distrações durante o estudo. Dados de uma outra pesquisa mostram que 31% dos professores afirmaram que receberam trabalhos ou lições dos alunos pela internet, enquanto na rede privada a porcentagem foi de 52%. É importante ressaltar os problemas de estrutura em relação a essa falta de acesso. Segundo a pesquisa do TIC Domicílios, divulgada em 2019, apenas 44% dos domicílios de zona rural brasileira têm acesso à internet. Na área urbana, o índice é bem mais alto, 70% dos lares estão conectados. As diferenças ficam ainda mais evidentes ao se analisar cada classe social. Entre os mais ricos, 96,5% das casas têm acesso à internet. Nos patamares mais baixos, 59% não conseguem navegar na rede, o que nos mostra de novo a problemática dessa desigualdade entre os alunos. Sem acesso à internet, os alunos não conseguem estudar, e por mais que as escolas de rede pública forneçam os PETs impressos, a explicação dos conteúdos não chega até esses alunos, enquanto alunos de rede privada não passam por esse tipo de preocupação. Para fechar nossos dados, através do formulário que fizemos, foi visto que 176 pessoas que responderam, 5 não tinham acesso à internet. As famílias sempre foram de extrema importância para um bom funcionamento escolar e na vida estudantil de seus filhos. Em decorrência da paralisação das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus, essa importância familiar se torna ainda mais relevante. Sendo assim, é natural que algumas famílias se sintam desorientadas em ajudar seus filhos em tamanha situação. Muitas crianças, jovens e adolescentes vêm encontrando vulnerabilidade com os seus estudos, não só pela desigualdade em que se encontram, mas também pelo grau de apoio familiar que encontram em suas respectivas casas. Atualmente, temos 2 tipos de escolas no Brasil, sendo elas escolas públicas e escolas privadas. Sendo assim, a falta de apoio familiar para ambas possui suas diferenças e possivelmente foram desencadeadas de formas diferentes. Em princípio, alunos de escolas públicas pertencem a uma classe social cujos pais provavelmente devem trabalhar o dia todo em funções cansativas e também muitas vezes ocorre por falta de conhecimento para auxiliar seus filhos nos estudos. Já para alunos de escolas privadas, ou seja, nas classes mais altas, espera-se que os pais, por terem mais tempo e escolaridade, possuam mais conhecimento para auxiliar seus filhos nos estudos e os apoiem mais. A ausência de apoio familiar nos estudos pode ocasionar diversas inseguranças para o aluno, como estresse, frustração, o sentimento de se sentir sozinho e sem apoio, o sentimento de se sentir sobrecarregado, cansado, entediado, a desistência dos estudos e com todas essas inseguranças, uma depressão pode ser desenvolvida. Abaixo, veremos gráficos que nos mostram em porcentagem essa realidade em que estamos vivendo. De acordo com o primeiro gráfico, retirado do site Educação Escola, houve uma diminuição de 10% no vínculo familiar nesses últimos anos. Sendo assim, podemos dizer que provavelmente, como consequência desta queda, houve uma diminuição de apoio da parte dos pais para com seus filhos. E neste segundo gráfico, também retirado do site Educação Escola, podemos observar o percentual dos motivos que levaram à desistência de ir para a escola de alguns alunos. Dentre vários motivos, uma delas é a falta de apoio familiar, tendo um percentual de 6,1%. Para obtermos ainda mais conhecimento, fizemos uma pesquisa com alunos de escolas públicas e privadas, para saber de que maneira sua família tinha o auxiliado com seus estudos. Podendo observar este gráfico, podemos tirar a conclusão
que houve acompanhamento e estímulos das partes dos responsáveis com um percentual de 41,5%. Houve da parte dos pais uma porcentagem de 9,1% de esclarecimento de dúvidas dos estudantes em relação a alguma matéria não bem compreendida. Houve uma porcentagem de 11,9% de compras em aparelhos eletrônicos para ajudar nas realizações de tarefas. E houve uma porcentagem de 33,5% de estudantes que não tiveram nenhum auxílio da família. Sendo assim, ao observarmos esses dados e gráficos, podemos observar que em todos eles a ausência familiar ocupou uma porcentagem relativamente alta, mostrando suas consequências para aqueles que enfrentam este problema. Sendo assim, é natural que quem passe por tamanho desafio encontre as dificuldades nessa trajetória. Então, veja a seguir como você, aluno, e como você, responsável, deve agir nesta situação. Você, aluno, deve fazer as seguintes coisas: comunicar aos seus professores, ter uma rotina de estudos, participar de grupos de apoio familiar, pedir conselhos para alguém que você se sinta confortável em conversar e conversar com seus responsáveis como você se sente em relação a isto. E por último, você responsável deve seguir as seguintes orientações: pedir ajuda para um profissional que entenda do assunto, pois assim ele te auxiliará da forma correta de como você deve agir em relação a esta situação, pedir conselhos para alguém que você se sinta confortável em pedir ajuda, conversar com os professores de seus filhos, pois eles também podem te auxiliar, e participar de projetos ou grupos que trate sobre este assunto e para que assim você entenda mais seu papel em relação à vida estudantil de seus filhos. Esse problema pode ser solucionado se você seguir todos esses passos corretamente. Procure ajuda e orientação, para que assim você, aluno, e você, responsável, consiga entender como enfrentar essa situação de forma correta e eficaz. Lembre-se também que não é só você que pode estar passando por algo deste tipo. Outras famílias também estão. Sendo assim, ajude-os e permitam ser ajudados. O governo de Minas Gerais, na quinta-feira, dia 13 de maio, liberou recursos para escolas desenvolverem atividades pedagógicas e ampliarem a qualidade nas ações do programa Regime de Estudo Não Presencial. O investimento foi de aproximadamente 107 milhões e foi repassada por meio de 4 parcelas liberadas ao longo do ano. Segundo o Executivo Estadual, o recurso pôde ser aplicado em intervenção pedagógica, reforço, sábados letivos, escola acolhedora e atividades complementares construídas pelos professores. As parcelas foram repassadas às escolas nos meses de maio, junho, agosto e outubro. Em cada uma delas, o valor a ser dividido entre as escolas foi de quase 27 milhões. Foram investidos em 3 principais ferramentas para acesso aos conteúdos escolares, sendo o PET, o programa Se Liga na Educação e o aplicativo Conexão Escola 2.0. Já em escolas particulares, foram-se investidos em computadores para todas as salas, projetores de imagens para slides, câmeras e microfones para aulas online e quadro digital interativo, havendo exceções em algumas escolas e não sendo a realidade de todas. Nosso grupo realizou uma pesquisa que mostra como os alunos avaliam o investimento das escolas durante a pandemia, sendo 52,3% bom, 22,7% ruim, 9,1% péssimo, 8,5% muito bom, 7,4% excelente. Vou falar agora sobre os impactos que o Enem sofre com o abismo entre as escolas públicas e privadas do Brasil. As desigualdades do Enem entre as escolas públicas e privadas sempre existiram, mas na pandemia foram acentuadas, pois as escolas privadas possuem melhores estruturas e apoio. O que eu quero dizer com estrutura é que as escolas privadas possuem maior verba e melhores materiais de estudo.
Com a pandemia, nem todos os alunos de escolas públicas tinham os materiais adequados, como, por exemplo, livros, computador, internet, para que conseguissem estudar, e isso acabou prejudicando muitos alunos. E mesmo com os professores das escolas públicas se empenhando para ajudar, os alunos acabaram se prejudicando, pois as escolas públicas pararam por um tempo. Já as escolas privadas continuou com as aulas remotas com todos os recursos necessários. Com isso, muitos alunos desistiram de fazer o Enem, por falta de estudo e por pensarem que não davam conta. E de acordo com a pesquisa do G1, 9 em cada 10 escolas públicas ficaram abaixo da média nacional. E de acordo com a pesquisa do Jornal da USP, de 100 escolas com as maiores notas, só 3 são públicas. E de acordo com dados recentes da Folha de São Paulo, os estudantes de escolas públicas tiveram notas quase um terço menores em relação aos alunos de instituições particulares no último Enem. Estudantes concluintes do ensino médio em as escolas públicas tiveram nota média de 48,30 na prova objetiva, em comparação com os estudantes das redes privadas, que tiveram nota média de 68,72. Já na prova de redação, a diferença foi menor, com média de 54,84 para alunos da rede pública e média de 62,75 para alunos de escolas privadas. E no formulário que criamos, uma das perguntas foi: você tem a intenção de fazer o Enem esse ano? E 176 pessoas responderam. 40,3% respondeu que não tinham a intenção. 30,1% falou que iriam sim fazer o Enem e 29,5% tinham intenção, mas desistiram. Usado muitas vezes como sinônimo, os termos abandono e evasão escolar têm efeitos práticos diferentes. O abandono escolar acontece quando um estudante deixa de ir às aulas durante o ano letivo, por qualquer motivo que seja. Mas quando o aluno, após abandonar a escola, não retorna e não se matricula no ano letivo seguinte, consideramos o caso como evasão escolar. De acordo com o site Edu, em 2020 em Minas Gerais, o primeiro ano do ensino médio teve 0,6% de reprovação, o segundo ano teve 0,3% e o terceiro ano teve 5,6%, a maior taxa de reprovação entre os anos do ensino médio. Entre as taxas de abandono escolar, o primeiro ano do ensino médio teve o índice mais alto de todos, com 9,8%, o segundo ano teve 6,6% e o terceiro ano teve 4,3%. Nosso formulário, elaborado pelo nosso grupo, mostra que de 176 estudantes dos ensinos públicos e privados, 52,8% conseguiram se manter estudando em parte durante a pandemia, 35,8% se mantiveram estudando bem e 11,4% não conseguiram se manter estudando. Dos alunos que conseguiram se manter estudando em casa, a maioria são de escolas privadas, e os que não conseguiram se manter estudando, todos são de escolas públicas. Dos motivos que esses estudantes não conseguiram se manter estudando ou não conseguiram se manter estudando bem em casa, o maior dos motivos foi questões de saúde mental. 38,6% afirmam ter algum problema de ansiedade ou depressão, o que dificultou a aprendizagem durante a pandemia. 14,8% ajudam ou trabalham em casa, e 9,7% trabalham fora de casa. Apenas 15,3% alegam terem se mantido estudando bem em casa, e os outros 21% não especificaram seus motivos. Não é fácil se manter estudando em casa, ainda mais no meio de uma pandemia mundial. É preciso muita paciência, apoio, recursos, saúde. Essa pandemia só nos mostrou o quanto nós estamos prontos para esse tipo de situação. Mas afinal de contas, o que as máscaras revelam? Bom, além do nosso país ter retrocedido 2 décadas em apenas 2 anos na educação, elas também revelam que todos esses problemas enfrentados durante a pandemia já eram bem agravantes. Ou seja, nem tudo que é óbvio é claro. Podemos até saber do problema, mas é preciso um agravamento desses problemas para que nós e o governo enxerguemos de fato o que está por trás das máscaras.